98 Live e Rádio CDL-FM apresentam Sebrae Talks. Muito bem, já brincaram, divertiram muito, né? Fizeram bagunça aí. Agora dá licença, por favor, já fez o blá 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 aí. Obrigado, viu? Dá licença. Está começando 98 Talks. Muito boa noite, começando mais uma edição do 98 Talks, são 7 horas e 1 minuto, estamos aqui na 98 FM, na 98,3 FM, 98 Live, 198, 698 e também na Rede Mais Record TV, para mais de 250 municípios em toda Minas Gerais. E o nosso talk de hoje vai ser diferente, nós vamos falar sobre bares e restaurantes, é um talk Sebrae, especialmente preparado para a gente falar sobre bares e restaurantes, ouvir as histórias dos empreendedores desse setor, o que eles viram como oportunidades durante esse período, discutir o setor, os impactos sofridos durante esse período de isolamento social, discutir a necessidade de mudança do modelo de negócio, os pontos de atenção na gestão da empresa no momento que é delicado, um momento que tem uma atenção especial para a gente poder conversar hoje. É isso aí, em meio à pandemia, a pandemia atinge o mundo inteirinho. Nessa próxima hora nós vamos abordar cases de sucesso, conhecer histórias inspiradoras de gente que tem feito bonito para se manter no verde e sair por aí por cima nesses tempos difíceis. Nós vamos receber empreendedores dos setores de bares e restaurantes da capital, vamos receber especialistas do Sebrae, mas antes eu queria cumprimentar os meus companheiros de bancada desse 98 Talks. Rodrigo Carneiro, você já se faz presente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer estar aqui com essa pauta tão importante, principalmente para um setor tão sofrido durante essa pandemia, e que bom a gente ter aqui grandes exemplos que possam inspirar e trazer aí, através do Sebrae, soluções, ideias e cases que possam contribuir aí para quem está nos ouvindo, que atua na área, e também para aquelas pessoas que atuam em outras áreas, com certeza também serão beneficiados, porque o que serve para um setor pode ajudar em outro também. Ok, Lucas Ragazzi, você está aí, meu companheiro Lucas Ragazzi. Cadê você? Boa noite. Estou aqui, Paulo. Boa noite aos nossos ouvintes, boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Vamos lá, hoje um tema muito importante para a gente debater e, como disse o Rodrigo, quem sabe conseguir ajudar muitas pessoas, né? Vamos receber também os nossos convidados para esse nosso Sebrae Talks de hoje. Vamos conversar com a Keila Monagemi, que é sócia proprietária do Querida Jacinta. Keila, boa noite, prazer falar com você. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu acho que vai ser super, super importante essa troca para a gente tentar buscar soluções e ter um pouquinho de esperança aí para o que vem pela frente, né? Também está conosco o Carlos Teixeira, da Integral Massas. Carlos, boa noite, prazer conversar com você nessa noite especial, falando de empreendedorismo e de mudanças, transformações nas nossas vidas. O Carlos, que é da Integral Massas. Boa noite, prazer falar com você, Carlos. Alô, Oi, Carlos. Pessoal, tudo bem? Todo mundo bem aí, tudo certo? Prazer estar falando com vocês. Vamos tentar ajudar o pessoal, né? Vamos ver se dá uma luz, né? Porque passamos um ano difícil. Acho que foi o setor que mais sofreu, né? Que está sofrendo ainda. Então, vamos ver se a gente consegue dar uma ajuda para todo mundo. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer. Nós que agradecemos a sua participação aqui nesse Sebrae Talks. E ela já é figura carimbada aqui no Talks, né? Quando a gente faz Talks, ela aparece para conversar com a gente por conta da própria especialidade na conversa com o empreendedor, com a transformação dos negócios. É especialista do Sebrae, Simone Lopes. Simone, boa noite, prazer falar com você. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu sou fã desse programa e dessa iniciativa que a gente faz em parceria com vocês. Estou muito feliz de estar aqui hoje dividindo com o Carlos e com a Keila, que são feras e vão trazer muita informação legal pra gente. Legal. Vou começar fazendo uma rodada rapidinha, pedir para vocês respostas bem diretas aqui nessa primeira rodada, para depois a gente ir para as perguntas e respostas. Simone, dá pra gente fazer um balanço do que mudou? Empreender hoje, aliás, exige mais criatividade, mais inovação. Que aprendizado fica, rapidamente, para essa nova fase que a gente pode chamar de novo normal?
Bem, sem sombra de dúvidas, tem que inovar e tem que se adaptar a todo tempo. Eu acho que o que fica de lição é que não tem previsibilidade hoje para o empresário, né? Então, o mercado está se adaptando a todo momento. Acho que as empresas já aprenderam isso, muitas delas que chegaram até aqui, mas é importante estar com processos bem definidos para mudar do dia para a noite, caso seja necessário. Acho que esse é o maior dos legados que ficam. Rapidinho, então, falar com a Keila. Keila, quais foram os principais impactos que o Querida Jacinta teve nesse ano de pandemia? Bom, o Querida Jacinta, ele tem um formato meio multidisciplinar, né, multiuso, assim, então a gente é um bar, uma cervejaria, um bar dançante, um restaurante, mas, assim, até antes da pandemia, eu acho que com certeza o nosso forte era a noite, era o bar, né, quinta, sexta, sábado e domingo, casa cheia, 70% do nosso faturamento vindo do bar. Apesar da gente ter o restaurante, né, a gente começou com o almoço sábado e domingo, depois a gente começou com o almoço executivo ali de terça a sexta, mas com certeza o nosso forte era o bar, era a noite, né? E com a pandemia, a gente entendeu rápido que o nosso setor não ia voltar, né? Então, assim, a gente conversou com muitos donos de bares de Nova York, da Europa, alguns amigos que tinham lá, a gente entendeu que essa volta, principalmente para o nosso setor da noite, seria mais longa. E a gente teve que se adaptar. Então, foi um mês de férias para a gente tentar entender como que a gente ia prosseguir. Eu acho que a gente teve uma vantagem que a gente, apesar de ser jovem, né, agora a gente está fazendo... Eu considero ainda 2 anos, porque um ano de pandemia é tipo portas quase fechadas. Então, assim, 2 anos funcionando e 1 ano de pandemia, a gente, apesar do pouco tempo, a gente tem uma marca forte. A gente tinha uma comunicação com o nosso público direto através do nosso Instagram. E essa base, essa marca, essa nossa fidelização com os nossos clientes é que nos permitiu abrir um delivery, que era uma coisa que a gente até imaginava no começo, mas depois, com a Querida Jacinta indo para a noite, isso ficou um pouco mais distante. E eu acho que a pandemia trouxe de novo essa única possibilidade de sobrevivência. E se não está excelente, porque realmente é muito difícil você ficar operando no verde o tempo inteiro, tá fazendo a gente sobreviver e ganhar um fôlegozinho aí para esse ano. Carlos, rapidinho para a gente abrir para as perguntas, quais as principais dificuldades de adaptação a esse novo normal para os empresários do setor de alimentação? Ô Paulo, eu vou te ser sincero, como a gente na Integral, a gente sempre trabalhou com delivery, eu não passei o que eu acho e acredito que foi um dos grandes problemas que os empresários passaram, foi essa adaptação do salão para só ter delivery, né? Então, eu acho que isso foi um grande problema. Eu não passei por isso, mas posso te falar que passamos todos, em geral, problema com fornecimento de insumo, fornecimento de embalagem, uma bobagem, né? Que a gente nunca vai imaginar, mas porque todo mundo precisando, então, assim, foi uma adaptação geral, assim. E muita gente passou perrengue, né, assim, principalmente nessa questão de transformar em delivery. Eu ajudei muito amigo para poder criar, então é complicado. Tá sendo um ano difícil, né, mas dá para fazer, com boas ideias dá para fazer, dá para adaptar. Bora pro nosso giro, então. Vamos lá, Lucas. Eu queria fazer uma pergunta para a Keila. Ela fez uma referência agora que conversou com outros comerciantes, né, outros empreendedores nos Estados Unidos, na Europa. Hoje eles estão em outro nível, né, da pandemia, já estão passando aí isso, já estão reabrindo em outro grau, né, até uma luz no fim do túnel para todos nós. Você manteve contato com esses comerciantes por agora também? Como é que está essa retomada? Até para saber o nível lá, como é que está de confiança do pessoal voltando? Está animada com os relatos vindos de fora? Não muito. Não muito. Eles também ficaram um período muito longo fechado mesmo, lockdown, só com delivery. Eu acho que a diferença agora é que eles estão chegando no verão, então isso para eles traz uma animação, porque eles podem usar a área externa. No inverno eles ainda têm essa dificuldade que mesmo quando reabria, né, não podia, muitos deles, em muitos lugares não reabria salão, ou assim, lá os restaurantes, a área interna é sempre muito menor do que a nossa, então assim, eles tiveram uma dificuldade. Uma dificuldade também para eles lá foi a questão de não poder vender beber na rua, né?
e o governo liberou para as pessoas comprarem em restaurante e ir para a rua. Então, assim, também passaram, acho que o setor de bar, principalmente, bem penalizado. Mas, assim, a gente não está trabalhando com uma perspectiva de abertura ainda para esse ano. Lá eles também não estão, assim, tirando alguns países que realmente já está tendo show, 50 mil pessoas na rua e tal, mas, assim, Nova York, Estados Unidos, Nova York especificamente, que é onde eu tenho conversado mais, Espanha, Portugal, ainda bem reticentes no sentido de estar liberado como a gente entendia um bar dançante e tal. Acho que isso aí ainda para o finalzinho do ano, para o início do ano que vem, para lá fora, aqui a gente depende da vacina, né? Muito bom. Simone, eu tenho lido muito ultimamente o livro do Taleb, alguns livros dele, dentre eles o Antifrágil, né, que fala sobre a capacidade das pessoas se adaptarem a uma nova realidade de uma forma rápida e que ela consiga reinventar o seu negócio. Eles falam muito sobre essa necessidade que as pessoas precisam naturalmente estar o tempo todo se renovando e se adaptando. E a pandemia ela veio e pegou todos de uma forma muito forte, assim, não dando muita margem para que as pessoas pudessem optarem em se adaptar ou não, eles tinham que sobreviver ou não. Nesse meio de bares e restaurantes, principalmente, que foram bastante afetados, a gente viu algumas pessoas saindo super bem, outras demorando mais. O maior desafio, no seu ponto de vista como consultora, foi a forma como eles se adaptaram ao digital ou a capacidade que eles tiveram mesmo para poder criar essa logística de delivery? O que foi o maior desafio para esse setor? Bem, Rodrigo, eu acho que fechar do dia para a noite, porque os empresários não olharam o cenário externo, a maioria deles não se atentou para isso. Então, muita gente fechou com estoque cheio, com a equipe super inflada, né, em alguns momentos, não teve uma preparação. Então, eu acho que esse primeiro impacto foi um desafio muito grande. E o que eu enxergo também que foi muito desafiador é adaptar a operação, que às vezes não contava com delivery, para essa operação 100% delivery. Então, a experiência que era ofertada para o cliente no presencial, ela deixou de existir. Porque por mais que você se esforce para entregar uma experiência interessante para o cliente no delivery, e isso é muito importante, a gente não consegue entregar a mesma experiência que o presencial. Então, essa reinvenção para entregar um valor diferenciado para o cliente, eu acho que foi um desafio muito grande. E as empresas que não tinham uma marca forte, elas demoraram mais a se conectar com o cliente nesse canal. Então, isso também teve um impacto muito grande, por isso que algumas empresas demoraram um pouco mais nessa adaptação. Eu enxergo esses pontos como os principais, assim, de desafios. Além, claro, dos desafios relacionados a equilibrar o fluxo de caixa, a pagar as contas, a preservar ao máximo as equipes, a adaptar o espaço físico nos momentos de abertura, saber quando que era interessante abrir ou não, porque as empresas no começo ficavam no abre e fecha, abriam e fechavam. Hoje a gente já vê empresas mais conscientes entendendo qual que é o momento ideal para se abrir com segurança do ponto de vista de saúde, obviamente, mas também financeiro e estratégico, né? Então eu acho que hoje as empresas já estão com um domínio maior dessa tomada de decisão nesse aspecto. Carlos, para você agora, primeiro é curioso a gente saber que no seu negócio você tem aí a venda de massas com farinha integral, em 100% farinha integral, 100% você usa esse produto. Então, juntar duas perguntas para você. Primeiro, por que essa opção dos 100%? E se durante essa pandemia da Covid, até para você que já tinha aí essa norma mais específica, mudou alguma coisa com relação a regras sanitárias para a produção durante o período de Covid? Ô Paulo, então, a Integral, desde o começo, foi esse produto com a farinha feita 100% integral, que na verdade eu fiz meio que sem querer, porque por necessidade familiar, sabe? Eu tinha uma pessoa na minha família, minha ex-namorada, que não comia nada, tinha restrição alimentar da pesada, e eu tenho cabeça de um companheiro de vocês do Nenel. Eu tenho cabeça de gordo para comer. Então, assim, literalmente. Então, você pegou o melhor exemplo nosso, Carlos. Aí você... eu sei. Agora, é o 880. O Nenel é uma pessoa que precisa ser estudada, assim. Então, eu tive que adaptar para mim uma receita de comida leve, fit, natural,
mas que eu pudesse comer com prazer, porque, vou te falar, quando eu comecei a integral, o que tinha no mercado era muito ruim, né? Não era um mercado bom para esse tipo de comida light, de comida fit. Então, criei essa massa sem querer, e essa massa fez sucesso e virou a integral, que hoje está aí 5 anos, até com franquia, né? Graças a Deus, estou com uma franquia, primeira franquia minha em Maceió. E desde sempre o carro-chefe é a farinha integral, não tem jeito. E sobre a outra pergunta, Paulo, acho que todo mundo teve que adaptar, né? Por mais que a cozinha já seja preparada para as regras sanitárias, todo mundo teve que adaptar, né? Tipo assim, tem que lavar o detergente que chega, né? Então, assim, a gente teve que se adaptar às novas regras do Covid. Adaptar com entregador, né? Regra sanitária com maquininha, porque está lidando com dinheiro, está passando. Então, é uma preocupação que você tem que adaptar para o próprio cliente, né? Que também exige esse tipo de cuidado. Então, tá rolando, mas assim, foi uma adaptação, cara, foi um aprendizado. Quem não se virou, a gente viu que, infelizmente, né, quebrou, né? E assim, é muito triste ver como esse mercado foi afetado, assim, né? Porque exatamente por uma coisa que a Simone falou, a falta de preparação, a falta de pensar um pouco na frente. A gente sabe que muita gente trabalha assim no limite, né? No limite mensal de caixa e tudo mais. E tem que pensar um pouco para frente, tem que pensar nas opções. Se não pensar, cara, fica para trás, infelizmente. E essa pandemia está mostrando isso. Eu Keila, hipnotizado, Keila, com o seu Instagram, que eu tenho mania, infelizmente, de fazer isso. Geralmente eu estou de jejum na hora do programa. Então, assim, é literalmente um Instagram que você começa a salivar, de tão lindo que são as fotos, os pratos, a produção. Eu vejo que você tem um número muito bom de seguidores para um restaurante, assim, que tem pouco tempo, né? Você mesmo disse aí, foi 2018, me parece, Keila? Fevereiro de 2018, né? Pouco tempo. Pois é, então você faz um trabalho incrível e, de verdade, imagino que a parte, óbvio, da experiência do seu restaurante, quando os clientes iriam, gerou um vínculo com eles também, para eles continuarem te consumindo no delivery. Teve essa transferência? Você sentiu essa transferência dos seus clientes também irem junto com você nesse momento? E isso facilitou o seu trabalho e também trouxe novos clientes que não tiveram oportunidade de conhecer o seu ambiente físico e conheceram ele pelo digital. Você acredita que pós-pandemia, com você reabrindo de forma adequada, 100%, pensando aí num futuro próximo, isso vai trazer um benefício para você também, Keila? Não, com certeza. Então, assim, eu acho que a Jacinta, desde o começo, foi muito assertiva na comunicação, né? Então, assim, a gente tem a Jacinta, que é uma galinha da Angola, então ela fala na primeira pessoa. Então, assim, toda a nossa comunicação, a gente sempre investiu em fotos profissionais, para a gente ter, enfim, imagens com qualidade, ter uma unidade, assim, nessa comunicação. Então, desde o começo, uma das coisas que realmente deram muito certo foi a parte de comunicação. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa transição para o delivery, assim, a maioria do nosso público também nos conhecia da noite, da música, do drink. Claro, sempre teve esse flerte assim, com uma comida de boteco, da noite também. Com certeza, essa transição para o delivery, ele veio pelo fortalecimento da nossa marca, né? Pelos nossos clientes, que eram clientes fiéis, que tinham carinho com a nossa marca. E quando a gente veio para o delivery, a gente demorou aí 50 dias, que assim, teve que dar umas férias coletivas, enxugar essa equipe, enfim. E quando a gente reabriu 5 semanas depois, a gente teve, com certeza, a gente está aí até hoje por conta dos nossos clientes, né, que foram super fiéis. Eu queria O que eu queria era aproveitar, como eu falei tão bem aqui, eu recebi até um direct agora de um amigo que está nos ouvindo agora, @querida_Jacinta. É inacreditável, eu já estou seguindo e já devo ter ganhado uns 2 quilos aqui só pelas fotos. Tão saborosos que parece o prato, viu, Keila? Mas desculpa, pode continuar. Não, eu queria colocar um ponto que o Carlos estava falando. É claro que todo mundo teve que se adaptar e é claro que, assim, que essa agilidade e ter caixa e pensar na frente, isso faz parte até da nossa operação, da nossa função, né, como empreendedores. Mas, assim, é muito cruel você também
falar que só quem fez isso, ou só quem conseguiu fazer isso sobreviveu, né? Porque, assim, muitas pessoas, às vezes, estão aí, mas, assim, com dívida alta, tendo que fazer empréstimo, sem apoio de governo, sem apoio para o nosso setor. Então, assim, é claro que você tem que ter isso, mas nem todo mundo, assim, muitas pessoas também tinham isso e estão sofrendo e talvez vão passar aí um período longo para conseguir remar, assim, contra essa maré, né? Ô, Keila, e eu concordo com você em gênero, número e grau. É muito triste como é que a gente não teve nenhum apoio de lado nenhum. Não teve apoio de lado nenhum. Foi se vira o setor. Todo mundo, independente se é o meu setor, como é o meu setor de delivery, o setor de vocês que tinha noite principalmente, eu nem comento, né? Eu tenho banda, eu sou músico, eu tô sofrendo também de tabela por isso, sem trabalhar mais de ano, né? Então, é complicado. O problema foi muito cruel da maneira que aconteceu e da maneira que, assim, derrubou todo mundo. Ninguém esperava. Você não esperava, ninguém esperava que... A gente não esperava que ia ficar mais de ano, né? Todo mundo criou uma expectativa até que ia ficar assim 3, 4 meses, 5 meses. Acredito que você concorda comigo, mas não um ano, né? Tá cruel, assim, tá cruel. Do jeito que a gente tá tendo que sobreviver, né? Se virando, assim, e criando alternativa nova. Igual a gente conversou na reunião, tendo que tomar um cuidado para também não poder repassar todo o custo que a gente está tendo altíssimo para o cliente. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque senão isso espanta o cliente, que também está sem trabalhar, que também está sofrendo os impactos da pandemia, que está segurando dinheiro em casa. Então, é difícil o que a gente está passando. Ô, Carlos, mas eu, como um otimista por natureza que sou, eu acredito que essa experiência toda, traumática, evidente, que nos fez aí passar por uma situação no qual ninguém esperava, transformará também o nosso setor, o setor de vocês, em um ambiente muito mais profissional também, né? Vai ter um resíduo disso. É evidente que ninguém precisava passar por isso. É óbvio que a gente gostaria que fosse diferente, mas jogando para Simone. Desculpa, Lucas, até te atravessando, é só porque eu achei esse gancho bom. E se o Sebrae, Simone, enxerga que o setor se profissionalizou ainda mais depois de passar por esse processo, e se ficará, sim, um resíduo positivo dessa experiência traumática, porém com um saldo positivo no final. Rodrigo, eu não tenho dúvida disso. É claro que a gente não esperava e nem queria que fosse dessa forma, com um preço tão alto pago pelas empresas e por toda a sociedade, obviamente não. Mas o que eu percebo hoje é que a gente tem 2 perfis de empresas. Um perfil que são os novos entrantes, que é um segmento que é muito fácil de você entrar, mas também é muito fácil de você não permanecer. Então, a gente tem essas novas pessoas, empreendedores jovens, novos, que estão sem opção e acabam indo para o segmento de gastronomia como uma saída mesmo. E a gente tem as empresas que já vinham no mercado e que se profissionalizaram cada vez mais. Eu não tenho dúvida de que hoje a gente tem empresas mais preparadas, com processos mais bem definidos, e isso se reflete, inclusive, na demanda que nós do Sebrae recebemos. A gente está recebendo demandas muito mais robustas de pedidos de apoio, sabe? De consultorias de melhoria de processo, consultoria para adaptação de cardápio, para implementação de técnicas de gastronomia e de preparo, coisas que antes a gente acabava não evoluindo tanto, a gente ficava muito na gestão, que é o nosso business principal, e hoje a gente ampliou esse atendimento ao segmento. E isso certamente é reflexo da mudança de perfil dos empresários. Então, assim, fica um legado. Eu acho que o comportamento do consumidor mudou e as empresas se adaptaram a isso. O digital, ele não volta, não tem volta, eu acho. O delivery não tem volta. Eu não acredito que ele vá crescer amplamente, mas eu acho que ele vai ficar nesse patamar, e as empresas adquiriram, as pessoas adquiriram esse hábito e vão continuar. E aí agora as empresas precisam avaliar como se beneficiar no momento que retomar. Eu acredito que também não vai ser tão breve, mas eu sou muito otimista, para se preparar para isso, né? Para que esse movimento ele aconteça e as empresas possam se beneficiar desse movimento de demanda reprimida que a gente tem. Simone, só continuando um pouco nesse tema da questão virtual, o Rodrigo abordou também a questão dos aplicativos de entrega. Eu vejo muito empreendedor, empresário do ramo
reclamando às vezes de taxas, de complicações na entrega, né, que perde muito o valor ao utilizar certos aplicativos, e alguns até recorrem a tentar ou fazer um próprio site ou até fazer um próprio aplicativo. Essa é uma saída viável ou a gente caminha para esse domínio desses aplicativos também, que hoje são quase que uma calçada, né? Você está andando ali no shopping e vê a fachada das lojas. Qual que é o caminho? Eu vou dar a minha opinião e depois eu vou pedir para a Keila complementar com o case dela, que eu acho que é bem legal, assim. O que eu acho é que o aplicativo, ele é um prestador de serviço para o segmento, e eu acho que temos taxas altas, ele é um sócio do restaurante muitas vezes, mas ele tem pontos positivos. Você terceiriza a logística, você tem uma visibilidade se você souber trabalhar de forma estratégica ali dentro. Então, o que eu sugiro? Que a empresa não aposte todas as fichas no aplicativo, mas que utilize ele de forma estratégica. E para fazer isso, você tem que ter um custo que comporte a taxa. Então, o dever de casa começa antes de botar o seu cardápio lá. A formação do preço está correta, esse produto é viável para o aplicativo, isso é um ponto. Mas é interessante também pensar em pontos para conectar com o cliente do aplicativo, então você entender como se conectar com esse cliente que veio de lá e fortalecer também de alguma forma, se for viável para sua empresa, o delivery próprio, via um aplicativo próprio, ou um site, ou mesmo pelas redes sociais e o WhatsApp Business. Só que com isso, você fortalece, você reduz as taxas, mas você traz também outras responsabilidades e outras questões relacionadas à logística, que você que vai ter que providenciar, ao atendimento e essa jornada de compra do cliente. O atendimento ele tem que ser ágil. Então, são pontos que têm que ser avaliados. Eu sugiro sempre que o empreendedor dê uma mesclada ali na estratégia para até ele sentir o que funciona mais no negócio dele e não ficar tão dependente de um único canal. Então, essa é a sugestão. E aí, um ponto importante quando está vendendo pelo aplicativo, como que você vai se comunicar com o seu cliente, se conectar com ele, já que você não tem o contato direto e etc. É pela embalagem. Porque normalmente a logística ela é terceirizada e você não consegue o contato direto dele, mas você pode se comunicar pela embalagem, pedir para ele te seguir nas redes sociais, te avaliar lá no Google. Então, todo esse trabalho, ele precisa ser feito para criar esse vínculo. E aí, uma marca forte, é muito difícil você conseguir uma marca forte no delivery de cara. Mas quando você tem uma marca forte no presencial e você traz isso para o delivery, eu acho que a chance de dar certo é maior. Aí eu queria que a Keila contasse, porque é bem legal o case dela. Então, a gente começou com o aplicativo, quando a gente abriu, e assim, realmente a taxa ficava inviável. Logo ali na primeira experiência, a gente entendeu que seria muito difícil a gente conseguir, assim, você vende o almoço para pagar a janta, porque é uma taxa muito alta, porque você tem ainda o custo da embalagem, que era um custo que a gente não tinha. E não é um custo barato ainda hoje. Eu tenho muita dificuldade com o fornecedor para a gente conseguir, porque assim, o que acontece? A maioria das empresas está descapitalizada, né? Então, assim, nós, por exemplo, a gente tinha aí quase 40 funcionários, então logo ali no primeiro mês a gente entendeu que a gente teria que diminuir essa equipe radicalmente, porque meu barman, segurança, caixa, salão, toda a minha equipe que estava mais voltada para a noite, a gente teve que dispensar, e foram aí 20 e tantas pessoas. Então, você já descapitaliza ali para começar a brincadeira, mandando gente embora. E aí, segurando essa pandemia toda, então, assim, ainda hoje é um gargalo muito grande baixar custo de embalagem, fazer uma embalagem personalizada. Então, assim, são poucos aqui em Belo Horizonte que conseguiram realmente investir. Acho que o Léo sai na frente, mas, assim, o Léo é uma referência, é uma inspiração, mas quase não é uma referência no sentido do tamanho que ele já né, e tal. Então, mas a gente não tem os fornecedores aqui, a maioria desses fornecedores estão em São Paulo, né, assim, com essa qualidade, então você tem que ter um caixa para fazer uma quantidade, esse foi um gargalo, mas a gente entendeu que não dava para ficar só nos aplicativos. Então, a gente abriu através com entrega própria, tendo os nossos entregadores, e isso, assim, a gente conseguiu chegar aí em 30%, 35% de entrega nossa, lá antes da reabertura, até setembro. Depois, com a reabertura, a gente viu que também os nossos clientes que pediam direto com a gente, com a reabertura, eles começam a vir para o restaurante. Então, assim, diminuiu de novo a nossa taxa de entrega própria, com os restaurantes abertos ali, setembro, outubro, novembro, dezembro, que a gente
variando os horários, teve essa flexibilização e reabertura, então aí foi difícil de novo, e aí quando fecha em janeiro, e praticamente esse ano a gente está operando quase que só no delivery, tem essa reabertura, mas até 4, não pode domingo, enfim, a gente volta a investir no nosso delivery próprio. Então, assim, a gente está sempre tentando fazer essa conta fechar, e é difícil, porque você tem que estar investindo também no seu delivery próprio, então você tem que estar bancando, você tem que estar comunicando, você tem que estar investindo ali. Muitas vezes ela não fecha no primeiro, no segundo mês, mas você tem que insistir, e aí, de novo, você precisa de um pouco de capital e paciência para isso, mas eu entendo que, assim, para o nosso caso, o nosso caminho é tentar fazer esse meio a meio, ter a nossa entrega própria, ter os aplicativos, né, e para poder tentar balancear um pouquinho, diminuir o valor dessa taxa dos aplicativos. Se você tem um bar ou um restaurante, o Sebrae Minas está ao seu lado, oferecendo consultorias personalizadas para o seu negócio com 80% de subsídio. É isso aí, ó. Acesse sebrae.mg, aproveite o conteúdo exclusivo para melhorar o processo de produção do seu negócio em alimentação. Aumente a produtividade, reduza gargalos, mapeie os seus fluxos de operação e avalie o seu espaço físico. Não deixe escapar essa oportunidade. Basta que você acesse sebrae.mg, sebrae.mg. E essa nossa live está sendo transmitida pelo YouTube do Sebrae. E no chat do Sebrae já tem pergunta. Eu faço a pergunta, fique à vontade quem quiser responder. É o Matheus Caetano que está perguntando, está no nosso chat. Ele diz assim: boa noite, eu pretendo abrir um delivery. Como é que eu faço para me diferenciar além do tempo de entrega e da qualidade do produto? Para vocês três, a bola está aí. Quem quiser, pega a bola e passa para o Matheus. Diga lá, Simone. Olá. Bem, eu acho que se ele conseguir entregar um tempo recorde do produto na casa do cliente, ele já vai estar bem posicionado, sabe? Isso impacta diretamente na escolha. Mas, além disso, pensar que público que ele quer atingir. E dar uma olhada também, de acordo com o produto que ele vai oferecer, quais são os principais concorrentes. Você criar uma marca do zero no delivery, eu falei isso aqui anteriormente, é muito mais complicado. Então, para isso, você tem que pensar o seguinte: o que você vai entregar que vai te diferenciar? Eu não indico, gente, nunca assim, brigar por preço. Eu acho que é muito difícil, é impossível você se dar bem no segmento de alimentação brigando por preço, ser o mais barato. Não é impossível. Só que você tem que ter um controle imenso de custo e de processo cronometrado para que isso vá funcionar. Então, eu indico que para quem vai começar e vai se lançar como uma empresa essencialmente de delivery, pensar em que nicho de mercado você quer atuar. Eu acho que tem algumas oportunidades em nichos de mercado que podem ser atendidas e que tem espaço para crescimento do número de empresas e podem ser uma alternativa. Produtos veganos, produtos naturais, produtos saudáveis, produtos com origem. Então, eu acho que vale uma avaliação do mercado para ver que produto que você vai entregar de forma diferente, já que ele colocou que qualidade e tempo já estão na lista de prioridades. Então, essa é a dica que eu dou. Pensa em que nicho e qual que é o diferencial que você vai oferecer para que você consiga construir uma marca. Pegando até nesse gancho, até para o Carlos, aí você responde para o Paulo e eu vou voltar para você também, tá, Simone? Só fazer uma dobradinha. Carlos, você foi para um caminho de você buscar um nicho. Você foi Integral Massas, por mais que você trabalhe com vários tipos de massa, estou vendo o seu Instagram aqui também, fantástico, que é o @Integral Massas. Ele leva um público segmentado que busca esse tipo de alimento. E aí eu te pergunto, Carlos, você se beneficiou com isso, mesmo você sendo nichado, porque tem pessoas que vão buscar somente isso, e para Simone, na hora que for voltar para ela, se esses nichos e diferenciais, como você respondeu agora no finalzinho, mas só para eu poder entender, isso é um fator que pode ajudar, também pode restringir, né? Como que a pessoa consegue fazer essa seleção na hora de definir o seu produto? Porque ao mesmo tempo que ela vai ser percebida, ela também será nichada. Como que você sentiu isso aí, Carlos? Ô Rodrigo, primeiro, dando uma dica da questão do delivery, que a pessoa perguntou no chat. Cara, assim, uma das coisas principais para você pensar na questão do tempo é seu raio de operação. Então, assim, não tenta calcula o prazo mesmo, faz a rota, calcula o prazo
e determina sua rota de operação e vai aumentando ela aos poucos, à medida que você for aprendendo, né, e for controlando sua rota. Ô, Rodrigo, agora te respondendo, eu fui no nicho de mercado, igual eu falei mais cedo, que assim, meio que por acidente, porque por necessidade própria, para poder comer, porque quando eu comecei a Integral 5 anos atrás, o mercado era muito ruim, assim, pouquíssimas opções. Você tinha pouquíssimas opções. É diferente do que você tem hoje nesse segmento light, fit, integral. Então, foi acontecendo meio que sem querer, sabe? E acontece que, querendo ou não, por não ter opção, pela falta de opção e por modéstia à parte, eu consegui chegar num produto bom, né, um produto que os clientes aprovaram, isso me segmentou. E, querendo ou não, depois de um tempo, Rodrigo, abriu o meu leque. Eu não atendo, eu comecei atendendo principalmente atleta, fisiculturista, lutador. Eu comecei atendendo esse pessoal, jogador de futebol, entendeu? E hoje eu atendo, assim, todo tipo de pessoa, simplesmente porque quer comer um negócio, uma massa artesanal, que não tem conservante. Até eu fiz, não sei se você viu no Instagram, eu fiz uma brincadeira meio que copiando uma rede famosa aí de fast food, que mostra o produto estragando, porque a outra não estraga o produto, né? Tem aquela lenda lá do produto que não estraga. Eu fiz isso com a minha massa, fiz isso mostrando, deixei minha massa lá um mês, falar assim, ó, não tem conservante. Então, você focar num nicho é bom, mas você tem que tomar muito cuidado com o nicho que você escolhe, né? Porque se você não souber trabalhar esse nicho, cara, você não vai adiantar. Você vai ser menos um, né? Você vai perder dinheiro, você vai perder um investimento. Então, é uma faca de dois gumes isso, sabe? De você determinar o nicho, assim. Acho que a Simone vai concordar comigo. Assim, é uma boa opção, mas você tem que tomar muito cuidado na escolha do nicho que você quer atingir. Porque hoje, querendo ou não, o cliente que você tem é um cliente que está cada vez mais afunilado, sabe? Ele quer mais aquilo específico, ele não é um cliente mais aberto, que chega e quer qualquer coisa, ele quer bem específico. Então, é uma boa opção, sim, se o colega quiser focar num nicho, mas ele tem que prestar atenção no nicho que ele quer olhar. Simone, deixa eu fazer uma pergunta também, até nessa linha que a gente está falando, dessas experiências virtuais, nas novas tecnologias. Durante a pandemia, uma coisa que eu observei foi a abertura de vários restaurantes pequenos, às vezes parecem que são até microempresários ali, pessoas nas suas próprias casas abrindo a cozinha e vendendo bolos, vendendo empanadas, né, se arriscando mesmo nesse mundo gastronômico agora. E com os aplicativos, acaba que se torna uma competição nova, por exemplo, para o Querida Jacinta, que já é uma marca reconhecida com uma grande estrutura e que na vida antes da pandemia você comparava ali a fachada, toda a estrutura, o nome Querida Jacinta, com uma coisa pequena do lado e você acabava optando também por questões assim. Hoje, no aplicativo, que você não tem essa estrutura toda por trás sendo levada em conta, você vê ali o nome, as opções para fazer o pedido e pode escolher entre um e outro. Como que é essa competição no aplicativo dentro, às vezes uma grande estrutura com várias pessoas, uma cozinha com uma variedade enorme, competindo contra essas pequenas, né, essas pessoas que estão começando agora a se aventurar, acaba que é uma competição muito complicada, né? O que você sugere, assim, para essas empresas mais tradicionais que vêm com essa estrutura grande por trás, que elas consigam se dar bem nessa competição e consigam sobreviver? Só vou complementar a questão do nicho. Eu concordo com o Carlos. Eu acho que, se não for uma decisão bem pensada, ela pode trazer um resultado aquém do esperado. E aí o que eu indico é fazer um bom plano de negócio, entender exatamente em qual mercado que você está atuando, e não necessariamente, quando eu falo de atender nicho, é atender só nicho.
tá? Mas você pode ter uma reserva do seu negócio para isso. A Jacinta, por exemplo, faz isso quando ela oferece um brunch lá no restaurante, que é para um público que gosta desse produto. Então, é um nicho dentro de um negócio que não é nichado especificamente. Então, essa estratégia do negócio é que é o ponto-chave, que o negócio que quer ser essencialmente delivery tem que encontrar, tá? E com relação a essa concorrência, etc., eu acho que a gente volta lá naquela conversa inicial de o delivery tem uma briga muito acirrada por preço. Qual o valor que você entrega para o seu cliente além do preço? Isso está muito relacionado a como a sua empresa se posiciona, ao tipo de produto que ela entrega, à gastronomia que ela publica e que ela divulga e que ela tem, a qualidade do produto. Então, tudo isso, esse conjunto é que vai determinar a decisão do cliente lá no delivery. Porém, a jornada de compra num restaurante presencial, o cliente, quando ele entra lá no restaurante, ele não decidiu quanto, mas ele já decidiu o que ele vai consumir. Ele já decidiu, você já converteu alguma venda. Quando você está falando do delivery, ele vai passear, ele vai ver se tem cupom, ele vai querer aquela sensação de desconto. Só que existem formas de você fazer isso sem que você jogue o seu preço lá no chão e tenha prejuízo, tá? Então, eu não indico para as casas tradicionais que concorram por preço. Elas têm uma marca, elas têm uma história, elas têm muitas vezes têm o presencial. Então, não é por preço que é a briga delas. A briga delas é qual o valor, além da qualidade da comida que eu estou entregando para o cliente. Eu acho que é isso que tem que focar. Gente, a qualidade de imagem do produto é essencial para bares e restaurantes. Se você tem um negócio de alimentação, você tem que aproveitar consultorias personalizadas, 80% de subsídio do Sebrae Minas. Acesse sebrae.mg, procure soluções de design de rótulos, de embalagens, com dicas personalizadas para desenvolver o seu projeto gráfico e em mídia digital. Não deixe escapar essa oportunidade. Acesse aí Sebrae.mg. Keila, você já fez um balanço do que você tinha antes da pandemia, do que aconteceu durante esse processo de pandemia e como é que você se prepara para aquilo que todos nós desejamos, que é voltar a ter uma vida um pouco mais próxima do normal? Você já fez esse balanço? Você já tem uma ideia projetada do que será o dia que o cliente voltar à noite para dentro do Querida Jacinta? Bom, então, eu acho que se tem um ponto positivo aí na pandemia, justamente foi a gente poder rever os nossos processos e ter um domínio muito maior do fluxo de caixa, de entender todo centavozinho que você está gastando. Porque, assim, quando está entrando muito, sai muito também, acaba que você não se atenta muito a isso, porque o seu caixa está ali, você vai pagando, você vai fazer uma ficha técnica depois, você vai, enfim, você vai trabalhar com CMV depois, aquilo ali acaba não sendo a prioridade, porque você tem caixa, então você paga e depois você vai ver. Agora, o que eu acho assim, que vai ficar de legado para a gente é realmente a gente conseguiu reestruturar a empresa, então a gente está trabalhando com o mínimo possível, com os processos, assim, óbvio, a gente está todo dia tentando aprimorar, mas assim, ficha técnica todo dia, contagem de estoque todo dia, fluxo de caixa todo dia, então assim, o domínio do negócio, o domínio dos processos, ter uma autonomia maior em cima dos números. Muitas vezes, assim, você tem um departamento de comunicação, só com um departamento financeiro. Então, assim, hoje a gente tem que estar olhando tudo muito de perto, conhecendo a fundo todos os nossos números, estruturando, assim, você via que às vezes aquele desperdício, assim, post-it, sei lá, itens que às vezes, assim, você antes podia comprar para o caixa ficar bonitinho, para ficar mais organizadinho. Hoje em dia você começa a trabalhar, tira o supérfluo, você foca no seu básico, você foca no que você tem que ter, uma análise muito mais criteriosa do seu cardápio, do que gira mais rápido, de insumo, compras semanais ali para você estar trabalhando semana a semana, porque assim, a gente também não sabe se abre, se fecha, é de um dia para o outro que fala, amanhã fecha, então assim, você tem que estar com esse fluxo de caixa e com essa compra muito precisa, então assim, eu acho que com certeza a gente conseguindo respirar aí depois da pandemia, na hora de reabrir, esse cuidado, esse critério na compra, no gasto, eu acho que ele vai ficar. É tipo um pós-guerra, assim, sabe? Então, eu acho que a gente que está sentindo isso aqui,
quero desperdiçar, assim, aqui na minha cozinha agora eu não quero desperdiçar 1 grão de arroz, então é tudo pesado, tudo contado, e assim, o dia inteiro a gente tem que ficar no pé, porque é um processo, né, não é uma coisa simples, mas eu acho que o que vai ficar de legado é justamente a gente conseguir ter um domínio completo dos processos, de compra... Desculpa, Kelly, eu ter te interrompido. Então, isso fica aquele residual positivo que a gente falou mais cedo, a Simone bem exemplificou. Como o Paulo já fez essa pergunta para você, eu já volto para a Simone. Existe hoje uma demanda do pós-pandemia para o Sebrae também, Simone? Vocês já estão pensando em dar esse tipo de suporte, porque também é necessário planejar. Assim como não tivemos tempo, esse setor e vários outros, a gente não teve tempo, fomos pegos de surpresa. O Sebrae está pensando já em ter algum tipo de material para oferecer para as pessoas nesse pós-pandemia? Como que isso é pensado aí? Não, com certeza, isso já está no nosso radar, e inclusive a gente já tem auxiliado alguns empreendedores nesse planejamento de médio prazo, né? Então, hoje a gente trabalha com metodologias de modelagem de negócios, onde as empresas já estão se antevendo a, por exemplo, como funcionar com força total, com o salão lá, com a noite que a Jacinta faz, e o delivery, e o almoço. Então, o que é viável? Qual que é a capacidade de atendimento dessa empresa no momento que o movimento retoma? A gente já está trabalhando isso com os empresários atendidos aqui pelo Sebrae. Por quê? Porque você tem que ter uma previsibilidade para você conseguir ser assertivo na tomada de decisão. Até se você amplia, se você fecha, olha, como eu estou com o delivery funcionando bem e estou com a noite funcionando bem, eu vou optar por não abrir mais no almoço. Pode ser que essa seja a decisão mais acertada, mas você só vai conseguir fazer isso se você tiver um controle do seu fluxo de caixa, uma análise estratégica da sua DRE, um planejamento anual ali de ações comerciais que você vai fazer. Então, gente, não dá mais hoje para ficar no achismo, não dá mais para não controlar a CMV. A Keila foi falando e eu fui vendo, tudo que a gente fala aqui nos cursos, nas palestras que a gente dá, nas mentorias. Não dá mais para você não ter ficha técnica e não revisitar essa ficha técnica todo dia. Não dá mais para você colocar o seu preço olhando o preço do seu vizinho e falar, ele tá vendendo o prato ali a 25, eu vou vender a 22 aqui, que tá mais... Não é assim, não dá, você pode estar perdendo dinheiro, trocando cebola ali. Então, assim, a gente já está oferecendo, a gente tem uma série de soluções de modelagem de processo, modelagem de negócios, de preparação para o crescimento, porque a gente atende pequenas empresas, mas a gente quer que as pequenas empresas virem médias empresas e grandes empresas. Então, a gente tem soluções para ajudar os empresários nesse caminho. Bom, nós estamos entrando na reta final do nosso programa, nós temos mais 5 minutos e a gente vai privilegiar aqui as pessoas que estão participando no YouTube do Sebrae. O Guilherme Bockner diz assim: boa noite, eu gostaria de saber se, como alternativa para a redução de custos com mão de obra, vocês contrataram trabalhadores freelancers nos seus bares e restaurantes. Eu começo com você, Carlos, depois eu queria ouvir a Keila, mas eu pediria que fossem breves para a gente poder aproveitar bem esse tempo. Ô Paulo, na verdade, a gente teve, acredito que a Keila vai concordar comigo, a gente teve foi que diminuir pessoal, né? Acredito que os freelancers que o pessoal contratou, eu no meu caso realmente não precisei, porque eu já tenho os meus, são os entregadores, né? Acho que a demanda para entregador, para motoboy aumentou bastante, e acredito que tem muita gente ainda precisando, conheço muita gente ainda que precisa, então é uma demanda que realmente, mas aí é freelancer, e essa demanda eu vi que aumentou. Keila? Não, aqui cozinha não, mas no salão com certeza. Então, assim, eu tenho uma equipe agora bem menor, eu tenho 2 chefes de salão que estão ali no atendimento do delivery, e quando a gente abre, a gente dá preferência para os nossos funcionários que já trabalhavam com a gente, que já conhecem a casa, para esse atendimento de freelancers quando abre, né? Então, até porque não dá para a gente, já passei por isso no final do ano, a gente recontratou uma equipe, e aí chega janeiro, fecha de novo, então a gente tem que ter muito cuidado nessa fase de recontratar. Eu tenho trabalhado com os freelas nessas aberturas parciais aí do salão. Simone, a gente tem 2 minutos e meio para você dar todos os recados que o Sebrae precisa dar, porque a gente está indo para o final dessa nossa live, mas o Sebrae continua aí
com um trabalho desenvolvido para esse segmento. Então, você tem os 2 minutos e meio para você falar de todos esses trabalhos do Sebrae. Eu sei que é pouco, mas eu sei que você vai conseguir. Não, dá tempo. Vamos lá. A gente preparou uma programação especial para o segmento de alimentação. Então, a nossa estratégia, a partir desse ano, ela é voltada para atender de forma customizada os negócios de alimentação. Então, a gente criou o programa Prepara Gastronomia, que é um programa que está atendendo todo o estado, e a gente tem uma jornada lá na nossa loja do Sebrae com soluções específicas. Então, as próximas 2 soluções são engenharia de cardápio e elaboração de fichas técnicas, está lá na nossa loja. Remodelagem de negócios e de processos, está lá na nossa loja. E a gente tem um cupom para essas 2 soluções específicas, para quem está nos assistindo aqui agora, que é Sebrae Talks. Então, é só na hora de efetivar essa compra lá na loja, colocar esse cupom que vocês vão ter, além de todo o subsídio de 70%, se não me engano, mais 10% de desconto na hora de efetivar. E além dessas soluções e de todas as outras da programação específica para o segmento, que já estão planejadas lá na loja até julho desse ano, a gente tem as soluções Sebrae Tech com 80% de subsídio. Então, adaptação de cardápio, melhoria de processo de produção na cozinha, implantação ou adequação da operação delivery, boas práticas, ferramentas para a transformação digital das empresas, todas consultorias individuais dentro das empresas, direto com as empresas, com 80% de subsídio. Só acessar o site do Sebrae, no QR Code aqui, que vocês vão ter acesso a todas as informações das soluções. Parabéns, você se virou nos 30, muito obrigado pela atenção de dar esse recado final aí. Simone Lopes, especialista do Sebrae, muito obrigado por participar conosco desse nosso Sebrae Talks. A Keila Monagemi do Querida Jacinta, o Carlos Teixeira da Integral Massas, muito obrigado por participarem conosco. Rodrigo Carneiro, Lucas Ragazzi, boa noite. A gente volta amanhã com mais um 98 Talks. Amanhã o Talks é só para a Rede Mais, mas a gente vai para a Rede Mais amanhã com 98 Talks. Para quem está nos 98,3 ou na live, nos nossos canais live, fica agora com o Arena. E quem está na Rede Mais Record TV, fica com o Jornal da Record. Uma boa noite e até amanhã. A Rede Mais com 98 Talks e a 98 com a partida do Atlético pela Libertadores. Tá chegando aí o Arena. Tchau, gente. 98 Live e Rádio CDL FM apresentaram Sebrae Talks.